Simulado 231 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal, você que está tirando a primeira habilitação, você que está estudando para fazer alguma prova na área de trânsito, concurso público, tá no lugar certo, ó. Já são mais de 230 vídeos de simulados com mais de 740 questões respondidas e comentadas aqui no canal. Mas bora lá para a primeira das questões, que é a questão de número 241. Questão número 241 diz o seguinte, ó: transpor sem autorização, bloqueio viário policial é infração de natureza gravíssima. É mesmo. Multa de R$ 293,47. É sim. E suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Aí vamos ver, né? Olha, aqui é o seguinte, pessoal, vejam. Essa infração que vocês estão vendo aí, ela está prevista no artigo 210 do CTB, que é a infração por transpor bloqueio viário policial. De fato, é uma infração de natureza gravíssima. A multa é essa aí mesmo, de R$ 293,47. Não tem registro de pontuação justamente pelo fato de que nós temos a suspensão do direito de dirigir prevista, só que a suspensão é pelo prazo comum, período de 2 a 8 meses. 12 meses não. Esse é o detalhe que deixa a questão errada. Só que antes, permitam aqui um pequeno comentário. Ó, lá no artigo 261 do CTB, que nós temos as questões sobre suspensão, nós temos a previsão de prazo, lá no parágrafo 1º, né? E aí ele vai estabelecer que nas infrações, na suspensão por acúmulo de pontos, a suspensão é pelo período de 6 a 12 meses, que não é o caso. Aqui a gente está falando de uma infração que prevê de forma específica a penalidade de suspensão, ou como são popularmente chamadas, né, de infrações autossuspensivas ou infrações mandatórias, né? No caso dessas infrações que prevêem de forma específica a penalidade de suspensão, o próprio texto da lei estabelece, ó, é de 2 a 8 meses, né, como eu coloquei ali embaixo, exceto quando o próprio tipo infracional trouxer, né, uma previsão de prazo específico, de tempo específico de suspensão. E nós temos 3 casos em que isso ocorre, e a suspensão ela é exatamente pelo período de 12 meses. De forma expressa no texto da lei vai constar esse prazo de suspensão. Quais são essas 3 hipóteses? Ó, artigo 165 do CTB é uma. Qual é o artigo 165 do CTB? É o sujeito que conduz o veículo sob influência de álcool, ou como diriam os grandes pensadores da antiguidade, cheio do todinho, né? Então vai dar uma suspensão de 12 meses. A recusa ao teste de alcoolemia do artigo 165A também vai dar uma suspensão pelo período de 12 meses. E também a infração do artigo 253A, que é a infração por utilizar o veículo de maneira deliberada para perturbar, interromper ou restringir a livre circulação. Exemplo prático de quando ocorre essa infração, quando você bloqueia a via com o veículo, fazer um protesto, por exemplo. Então nós vamos ter, nesses 3 casos, a suspensão do direito de dirigir pelo período de 12 meses por previsão expressa no texto da lei, né? Nos demais casos, a exemplo dessa infração do artigo 210 do CTB, que não tem um prazo de suspensão na descrição lá da penalidade a ser aplicada, ele só fala suspensão do direito de dirigir, então é o prazo comum de 2 a 8 meses. Só tem um prazo específico quando a própria norma trouxer essa previsão. Ó, a suspensão é 12 meses e tal. Então, esse é o detalhe, quando na afirmativa ele fala que são 12 meses, esse é o detalhe que deixa a questão errada. Beleza? Bora lá para mais uma, vamos para a questão de número 742, que é a seguinte, ó. Júnior foi autuado por dirigir o veículo sem usar o cinto de segurança. Não concordando com a autuação, direito dele, garantia constitucional, né? Ele decidiu apresentar defesa prévia junto ao órgão de trânsito da sua cidade. Beleza, foi o órgão autuador então. No entanto, o último dia do prazo é 25 de dezembro. Eita, bichinha. E não tem atendimento no órgão. Mas, rapaz, vocês são amigos aí, agentes. Ô, bicho, um plantãozinho aí, né? Cara, olha, fica puta. Mas realmente, né? Não tem funcionamento, não tem atendimento administrativo no órgão. Beleza. Por essa razão, ele deveria ter protocolado a defesa um dia antes, para não ter perdido o prazo. E caso
decida apresentar um dia depois, a defesa será considerada intempestiva. Intempestiva é uma expressão mais bonita para dizer fora do prazo, tá certo? Então, intempestiva é fora do prazo. Veja só, pessoal. Olha, essa questão de intempestividade, inclusive, considerando aqui a redação da Resolução 900 de 2022 do CONTRAN, que trata das regras para apresentação de defesa e recurso, esse é um dos 4 motivos que fazem com que a defesa ou recurso não sejam conhecidos. O que é defesa e recurso não ser conhecido? É que ele não vai ser aceito, eles sequer vão se debruçar sobre ele, sobre o mérito, enfim, por ter sido protocolado fora do prazo, né? Então, intempestividade é um dos motivos. Os outros 3 é falta de legitimidade, falta de assinatura ou pedido, ausência de pedido ou quando ele é incompatível com a situação fática. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre o tema, se você quiser depois você dá uma conferida para poder entender melhor a questão. Mas a intempestividade, ela realmente é um motivo que faz com que a defesa ou recurso sequer sejam apreciados pelo julgador, tá bom? Ou pelos julgadores. Nós temos uma outra norma aqui, que é a Resolução 918 de 2022 do CONTRAN, que trata do processo administrativo de multa. E nessa resolução nós temos a previsão do seguinte, ó, em relação à contagem de prazo, que é regra processual normal no direito, né? Direito civil, né? Direito administrativo, enfim. Nesse caso aqui, ó, quando você vai fazer contagem de prazo, né, você exclui o dia inicial da cientificação oficial, que seria a notificação, e inclui o último dia. Só que tem um porém, veja. O normal é que as notificações de autuação, né, elas trazem um prazo final, né, que não pode ser inferior a 30 dias, seja de defesa ou de recurso. Então aqui o prazo final é 25 de dezembro. Às vezes o próprio sistema comum, o normal é que o próprio sistema calcule isso, gera lá o prazo e chega para a pessoa. E às vezes esse último dia do prazo, ele cai num sábado, domingo, feriado, como é esse caso aí, ou dia que não funcionou normalmente o órgão, um ponto facultativo, fechou porque, sei lá, faltou energia lá no bairro, deu uma chuva braba lá e ninguém conseguiu trabalhar, enfim. Então, nessas situações, a Resolução 918 estabelece o seguinte, ó, que tem que prorrogar para o primeiro dia útil subsequente o prazo para ele apresentar a defesa. Aí você diz, isso tá errado. De repente você tá bravo aí do outro lado, já agarrando a televisão. Cuidado, vai quebrar, viu? E aí você vira e diz, tá errado, ele devia ter ido antes, teve o tempo todo e ele não foi. Cara, nesse caso, né, a lei, ela tem que, isso tem que acontecer, ela tem que, entre aspas, viu, beneficiar o particular. Já que o órgão ele pode ali aguardar um dia a mais, né? O particular ele vai ser, entre aspas, beneficiado nesse caso, não pode ter prejuízo no direito de defesa dele. Então, se o último dia de prazo cai num sábado, num domingo, feriado ou dia que não tenha funcionamento normal no órgão, ele é prorrogado automaticamente para o primeiro dia útil subsequente. Dia 25, vamos imaginar aí, vou chutar, eu não estou com o calendário aqui, mas vou chutar, vamos pensar que fosse uma quarta-feira, né? Então, ele fica na quinta, o primeiro dia útil subsequente. Aí, se fosse uma sexta, dia 25, aí, show de bola, né, velho? 25 na sexta, pô, né? Aí ele cairia, o primeiro dia útil subsequente seria a segunda. Se ele não der entrada na quinta, ele pode fazer na segunda tranquilamente, porque a sexta é o último dia, no nosso exemplo, 25, Natal é feriado, 26, 27, e aí no dia 28, o primeiro dia útil subsequente, ele vai lá e dá entrada e vai ser aceito normalmente. Não é intempestivo, pelo contrário, é tempestivo. A tempestividade ela foi cumprida, foi observada e tem que julgar. Aí quando a afirmativa aqui diz que ele deveria ter protocolado um dia antes, não, bicho, ele pode ir um dia depois, tá certo? Questão tá errada. Beleza? Vamos lá para a terceira e última questão desse vídeo, que é a questão número 743, que diz o seguinte, ó. Transitar com um veículo com lotação excedente é infração de natureza média. 4 pontos no prontuário do infrator, multa de R$ 130,16.
Por se tratar de infração média, desde que o infrator preencha os requisitos previstos na legislação, deverá ser aplicada a penalidade de advertência por escrito. Aí não, velho. Eu vou colocar logo que ela está errada aqui e vou explicar o porquê para você, não é? Até era assim, viu? Mas mudou. Essa infração por lotação excedente, ela está lá no artigo 231, inciso 7 do Código de Trânsito Brasileiro. Só que esse dispositivo legal foi alterado pela Lei 13.855, que é lá de 2019, e que passou a considerar essa infração como sendo de natureza gravíssima. Se é gravíssima, o brinde são 7 pontos no prontuário e uma multa de R$ 293,47. Então, esse é o detalhe aqui que deixa a questão errada. Mas e você? Acertou quantas? Ficou com dúvida? Concorda com algo? Discorda de algo? Fica à vontade, cara. Vai deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha já sabe. Deixou no comentário aí embaixo, ó. Tô dando retorno, viu? Beleza? Grande abraço. Até a próxima.